0. A violação das massas pela propaganda política. Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Revisão e atualização: Nelson Jar Garcia. Edição: Ridendo Castigat Moris. Versão para e-book ebooksbrasil.org. Fonte digital www.jar.org. Copyright. Autor: Sergei Tchaikovsky. Tradução: Miguel Arraes. Edição eletrônica: ed. Ridendo Castigat Moris. www.jar.org. Todas as obras são de acesso gratuito. Estudei sempre por conta do Estado, ou melhor, da sociedade que paga impostos. Tenho a obrigação de retribuir ao menos uma gota do que ela me proporcionou. Nelson Jar Garcia, 1947-2002. 7. Introdução. A derrota das democracias. Fins da cultura humana. Perigo de sua destruição. A salvação. A tese revolucionária. A tese científica realista. Para legitimar suas conquistas, os ditadores sustentaram, seguidamente, que elas eram efetuadas, quase sempre, pacificamente, ou, pelo menos, sem emprego de violência física. Isso não é verdade senão na aparência. A ausência da guerra não impede o emprego de uma violência não menos real, é a violência psíquica. A ameaça. Os discursos de Hitler associada à visão da arma mortífera. A mobilização do exército alemão. Eis a fórmula exata, segundo a qual os ditadores modernos exercem a violência psíquica. Foi precisamente isso que se passou, por exemplo, na Europa, em setembro de 1938, e que levou as velhas democracias à capitulação, em Munique. Construímos um armamento tal que o mundo jamais viu. Posso agora confessar abertamente. Em 5 anos, eu me armei efetivamente. Gastei milhões e equipei tropas com as armas mais modernas. Temos os melhores aviões, os melhores. 8. Tanques são frases do discurso do chanceler Hitler, no Palácio dos Esportes, em Berlim, em 27 de setembro de 1938, discurso dirigido ao mundo inteiro, que ouvia atento. Dei ordem de erigir fortalezas gigantes em frente à linha Maginot francesa, declarava ele, em meio aos urros aprovadores da massa nazista em Nuremberg. As forças alemãs, o gládio alemão, etc., eis o que se ouvia da boca do senhor da Alemanha, nos anos fatídicos que precederam à Segunda Guerra Mundial, e isso se repetia em todas as ocasiões. O punhal. Eis o nosso melhor amigo, declarava cinicamente Mussolini. Uma carabina sobre um livro foi o símbolo que ele ofereceu à juventude universitária italiana. Que preferes, manteiga ou canhões? Perguntava uma multidão eletrizada, em delírio, que respondia, bestificada, canhões. A paz, da paz, pela paz era o refrão que se oferecia como desculpa a essas palavras dos ditadores, em todas as oportunidades, em todas as situações, no campo adverso, nas democracias europeias. A paz, certamente, quem não a deseja? Quem é tão tolo ou tão miserável para invocar o pior dos flagelos humanos? Mas, ter horror a 9. Guerra é uma coisa, e cultivar a esperança de evitá-la só com palavras, com ladainhas e invocações em face do perigo é outra bem diferente, que restabelece, na verdade, certas práticas medievais, em que ao incêndio, à peste, à seca, se opunham as procissões com imagens santas. Em face do perigo, é mister indagar, para onde marcha a humanidade. Como é possível que ela continue correndo, fatalmente, para o suicídio? Porque essa incapacidade de dirigir seu destino, quando tudo nos prova que o produto da inteligência humana, a ciência e suas conquistas, os progressos técnicos e os da cultura atingiram alturas vertiginosas. Que é a cultura humana? Não é uma evolução do homem para sua emancipação, sua libertação das dificuldades materiais, seu impulso para um estado em que todas as sementes sublimes, de que ele é o receptáculo por eleição, possam desabrochar. Na marcha para a liberdade, está o sentido da cultura humana. Os benefícios materiais não saciam os desejos do homem, desde que os adquire,
aspira a valores mais altos, satisfações, anseios de ordem puramente espiritual, e isso é inconcebível sem a liberdade. Ainda mais, o homem de nosso tempo tende a desejar a liberdade, mesmo quando ainda não tem a posse dos bens materiais, e aí está uma coisa sublime, desesperado, chega a 10. Sonhar, muitas vezes, que a liberdade é a única forma real de conseguir esses bens que lhe são recusados. Cultura humana e liberdade não se separam. Surge, no entanto, uma corrente de ideias, cada vez mais poderosa, que busca aniquilar o pouco de liberdade já existente e esparsa pelo mundo, corrente essa que proclama, falsamente, dada a sua contradição com as leis biológicas da evolução, que uma diferença capital separa as raças humanas, que a seleção natural consegue formar raças puras, que essas raças existem, que têm o direito, em razão de sua superioridade, de privar as demais da liberdade, que um homem pode e deve dominar os outros, que tem mesmo o direito de dispor da vida e da morte de seus semelhantes. Essas teorias não são realmente reminiscências de uma etapa inferior, ultrapassada pela humanidade, não são um recuo disfarçado para uma época que se tenta fazer reviver em benefício de usurpadores egoístas, tentativa, sem dúvida vã, de inverter o sentido da marcha da história. Vã, porque em contradição flagrante com tudo que é a causa do nosso progresso, com a ciência, a técnica, a ideia de sociedade. Se, por uma coincidência fortuita, essa tendência errônea se adianta à evolução normal e sadia, se ela não é combatida e dominada como 11. Uma doença contagiosa, o abismo então está próximo e a ameaça de destruição geral se prepara, como horrível espectro, diante de toda a humanidade. Mas, como um organismo invadido pelo mal, reage, luta, busca fugir do perigo, do mesmo modo os povos, inquietos, sentindo vagamente a ameaça, começam a excitar-se, a impelir os seus melhores filhos em busca do caminho da salvação. E surge, então, a tese revolucionária. A revolução, a verdadeira revolução de um povo, é sempre uma reação no sentido de sua salvação. Quando digo verdadeira revolução, entendo que um poder, mesmo vitorioso, não é ainda uma revolução. Isso, porque a pretensa revolução fascista ou nazista, montada em todas as peças por um indivíduo, um Hitler, um Mussolini, não é jamais comparável à grande revolução francesa, a russa ou a chinesa. Certamente, um Robespierre, um Lenin, desempenharam para o seu desenlace um papel importante, mas eles próprios foram movidos pela força da onda humana formada, espontaneamente, sem preparação, sem aqueles cálculos que caracterizam o movimento fascista e nacional-socialista. A contra-revolução é sempre, ao inverso, um movimento organizado por indivíduos e, por isso, é muito mais lógico tratar fascismo e hitlerismo ou o que, hoje, a eles se 12. assemelha, como movimentos contra-revolucionários. A teoria extremista do quanto pior, melhor, para acelerar o advento da Idade de Ouro, outrora justificada, está hoje morta. Os partidos socialistas e democráticos não puderam explorar as possibilidades que se lhes ofereciam, num passado mais ou menos recente. A última vez foi no fim da Segunda Guerra Mundial. Não tiveram coragem de ir adiante, olhavam para trás e isso vale para todos os países. O ímpeto da resistência foi desperdiçado em toda parte. Uma nova e verdadeira revolução se prepara, ruge nas entranhas de todos os povos. Um mal-estar se manifesta e está precisamente aí um reflexo coletivo contra a tentativa de impor a marcha da humanidade em uma direção oposta à sua evolução natural, que se caracteriza pelo reencontro, no tempo, do progresso material e da sede de liberdade. Mas, essa revolução iminente, como deverá ser feita? Nisso reside toda a questão. Deve ser uma explosão elementar, varrendo todos os obstáculos do seu caminho, carregando no turbilhão as conquistas que o progresso humano acumulou, num ritmo cada vez mais acelerado, nesses últimos tempos. Ou deve-se e pode-se canalizar a onda impetuosa, levá-la a bom porto,
sem muitos sobressaltos, sem a destruição de nervos vitais, sem efusão de sangue precioso. 13. Sem uma guerra moderna, pesadelo pavoroso do nosso tempo, consequência dos progressos técnicos recentes. Sim, essa possibilidade de revolução seca existe, ela é perfeitamente real, não menos real que qualquer outra bem-sucedida até agora pelas armas mortíferas, conhecida há séculos. E esse caminho nos é indicado pelo realismo científico, pelas deduções que se podem tirar dos nossos progressos científicos modernos, bem como pelo exame prático dos movimentos antissociais do nosso tempo, o fascismo e o hitlerismo. É verdade que a arma empregada por Hitler tanto na sua luta pelo poder na Alemanha, como pela hegemonia na Europa, e hoje retomada por seus sucessores, para obter o domínio do mundo, não era, de forma alguma, o produto de refletidas meditações e de um conhecimento científico das bases biológicas das atividades humanas. Longe disso, esse pintor de paredes não estava preocupado com estudos de sociologia, de economia política, de direito, com dogmas entrecruzando-se, chocando-se, acumulando mais teorias que fatos. Não, como verdadeiro ingênuo, como homem novo, tinha ele apenas uma intuição sadia, um bom senso bem primitivo e sem escrúpulo. Está aí o segredo de seu sucesso contra todos os homens de Estado diplomados de seu próprio país e de toda a Europa. 14. Quais são, pois, essas armas prodigiosas, a pedra filosofal desse alquimista político de nosso tempo? Sem conhecer os seus mecanismos, sem os compreender, ele manejava essas armas e triunfava, porque era, diga-se, a bem da verdade, o único que as utilizava, era monopólio seu privilégio, pois os adversários não as distinguiam ou, se as viam, detestavam-nas e a elas renunciavam, deliberadamente, como bons intelectuais imobilizados pela sua erudição ultrapassada. Convém então libertar as principais ideias que estão na essência dos acontecimentos que vivemos tão dolorosamente, uma vez que o fascismo e seu herdeiro atual, o capitalismo militante, violam, na verdade, o psiquismo das massas populares através de sua nefasta propaganda. Que fazer, portanto, para lhe barrar o caminho? A primeira condição é compreender os mecanismos que constituem o alicerce de sua ação, as teorias da psicologia objetiva do meu grande mestre, o professor Pavlov, dão a resposta. Depois de haver compreendido, é mister agir. O socialismo, a fé nos destinos humanos, o entusiasmo, baseando-se nos dados da ciência moderna, constituem a sua segunda condição. A visão de H. G. Wells nos dá uma síntese. Este trabalho, que é uma tentativa de 15. Colocar a ação política sobre uma base rigorosamente científica, deseja contribuir para a fusão dessas duas formas essenciais do pensamento atual.